Queridos, vamos iniciar a leitura. Eu pedi para vocês ficarem sentados, porque nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, tá? Diz assim: Jesus, a luz do mundo. Só para a gente ter um pouco de noção, antes de fazer a leitura, Jesus estava aqui conversando com os seus discípulos. E nada mais, nada menos, o evento que tinha acontecido antes dele estar conversando aqui, foi o evento em que aquela mulher que foi pega em adultério foi jogada aos pés dele. Então, depois do que aconteceu, e Jesus diz para ela: aonde estão os teus acusadores? E ela fala que não tinha ficado ninguém ali. Aí Jesus fala: eu também não te condeno. Depois ele diz: vai, não peques mais. Aí a partir do versículo 12, olha só Jesus conversando com os discípulos. Porque nós sabemos que Jesus ele estava ali pregando, né, para algumas pessoas quando a mulher foi levada, né? E Jesus estava ali falando com algumas pessoas e os discípulos estavam com ele ali. Quando a mulher então tem esse encontro com ele, depois ela vai, Jesus fala: nem eu te condeno, vai, não peques mais. João ele não escreve se a mulher sentou ali junto com as pessoas, se ela simplesmente se levantou e foi embora, se alguém foi lá ampará-la. A gente não sabe. Mas na continuação, o que nós vemos é que no versículo 12, Jesus continua falando com as pessoas que ele estava ali reunido pregando, certo? E aí ele vira e diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo. Por que outra vez? Porque ele já estava falando com eles. Aleluia! Aí depois de tudo que aconteceu, Jesus volta e fala com eles outra vez. Então, falando-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu Deus. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Aí, Jesus, onde ele estava, tinha as pessoas que tinham sede de ouvi-lo e tinha também aqueles que tinham sede de ter algum motivo para acusá-lo, né? A gente sabe que todo o episódio ali da mulher que foi pega em adultério também foi tramado com esse fim, né? A gente sabe que eles não estavam nem um pouco preocupados se a lei de Moisés estava sendo cumprida ou não. O que eles queriam era pegar Jesus em um ato falho. E aí, um daqueles fariseus que estavam ali, porque sempre tinha algum deles ali para ter com que acusar Jesus, no versículo 13 diz assim: disse-lhe, pois, os fariseus, tá vendo? Era mais de um: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim, mesmo o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Não julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Já é para a gente ficar constrangido. Já é para a gente ficar constrangido. Porque por muito mesmo, muito menos a gente julga. E Jesus dizendo aqui: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. No 16: se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, pois não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai, se vós me conheceis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Meu Deus. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me
Então, buscar-me-eis e morrereis por vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha aí. Disse-lhe, pois: quem és tu, Jesus? Quem és tu? Jesus lhe disse: o mesmo que também já desde o princípio vos disse. No 26, muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meu Deus. No 30, falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eita, Vocês viram que tem todo um contexto, o versículo do tema desse trimestre? Jesus, ele está falando a respeito dele, ele está falando a respeito daqueles que julgavam conhecer a Deus, mas que não conheciam, e julgavam a pessoa de Jesus e o seu ministério, o propósito da sua vida. E aí nós paramos aqui no 32, mas seria muito interessante que você lesse o capítulo todo. Inclusive, seria muito interessante que você se aplicasse em ler todo o Evangelho de João. Se você tem dificuldade com a leitura bíblica, comece com o Evangelho de João. E aí no 32 você vê Jesus falando: você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Queridos, quem é que precisa de liberdade? Quem? Quem precisa? Eu não disse quem é aqui, eu disse quem é que precisa de liberdade. amém. Quem precisa? Eu preciso. Tá. No contexto geral, geralmente, quem é que precisa de liberdade? Quem está preso. Quem está preso, não é? Quem está atrás das grades, quem está em cárcere privado, não é verdade? A liberdade você vai associar como antônimo contrário de alguém que está preso, que está impossibilitado de ir e vir, que está impossibilitado de mandar em sua própria vida. Sim. É alguém que é pertencente a outro alguém. Na história do nosso país, por exemplo, nós temos, infelizmente, uma mancha de 300 anos de escravidão. Só do povo originário da África foram 300 anos de escravidão. Sem contar os povos originários, que já foram escravizados assim que os colonizadores chegaram aqui. 300 anos escravizando. 300 anos que o povo e os seus descendentes foram trabalhando como simples objetos, como se não fossem seres humanos. E aí no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que a gente conhece como a lei que libertou os escravos. Não vou entrar aqui no mérito, porque isso não é uma aula, mas se você estudar realmente, você vai ver que não libertou. Na verdade, só tirou da condição de escravo em trabalhar e não receber em troca. Porque, na verdade, eles
continuaram presos a um sistema muito ligado a não ter valor por conta da cor da sua pele. Então, quando aquelas pessoas, elas não estavam mais presas a viverem como objeto que pertencia a alguém dentro de uma senzala, trabalhando sem receber nada, a partir do momento que foi assinada aquela lei, então entende-se que aí eles não eram mais escravos. Mas, na verdade, eles voltaram para os mesmos lugares praticamente para trabalhar e ganhar praticamente nada. A única diferença é que eles não iam mais apanhar e nem iam mais para dentro de uma senzala. Eles estavam realmente livres? Não. Não estavam. Nós temos hoje, por exemplo, dentro do sistema carcerário, a famosa tornozeleira eletrônica. A pessoa, ela de repente tem uma liberdade assistida e ela sai com uma tornozeleira eletrônica. Aí ela sai de dentro do sistema prisional e ela vai para as ruas. Ela está realmente livre? Não. Não é liberdade de verdade. Por quê? Porque ela ainda está presa ao sistema. Ela ainda significa que é alguém que deve para a lei, que deve para o sistema. Então ela não está livre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado O Conde de Monte Cristo. Alguém aqui já assistiu? Esse filme, ele é um filme que vem de um livro do Alexandre Dumas. Ele é um filme que conta a história de um rapaz que foi preso injustamente. E a partir do momento em que ele tem lá dentro da prisão o contato com alguém que tinha conhecimento, ele passa a ser ensinado por essa pessoa. E depois ele tem a oportunidade de fazer algo que muda a sua vida, a sua trajetória. E ele vê a liberdade diante dele. E aí essa liberdade, você pode entender que é realmente, ele deixou uma condição e foi para outra e passou então a ser livre. Porém, se você assistir o filme, você vai perceber que ele vivia em busca de cumprir com todas as forças um desejo de vingança. E ele quis usar aquele conhecimento que ele recebeu, tão maravilhoso lá dentro, por parte da pessoa que passou isso para ele, e ele quis usar isso ao seu favor, mas em busca de uma vingança. Meu Deus. Ele então conquistou a liberdade? Ele não conquistou a liberdade. Queridos, eu estou falando tudo isso por quê? Para que a gente possa entender o que é realmente estar livre. Você tem a impressão que os pássaros, não sei você, mas observando os pássaros voar, eles são tão livres, não é? É tão lindo, e eu fico tão maravilhada quando nós vemos a palavra do Senhor dizer que o Senhor cuida das aves do céu. Olha aí. Ele cuida dos lírios do campo. E aí a própria palavra vai falar que é para a gente observar, né? Observe, né? Observar os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela forma, de uma maneira que chamasse tanta atenção. E tudo isso para nos lembrar que quem cuida é Deus. Quem cuida é o Senhor. Mas às vezes falar que quem cuida é Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, virou um crentez na nossa boca. Aí a pastora Helena Tanuri que fala um crentez. Nós estamos tão acostumados a falar, não, Deus está no controle, não, minha vida está na mão de Deus. Amados, nós não vivemos essa liberdade, porque quando chega na hora do aperto, nós ficamos presos ao medo, presos à ansiedade, presos à preocupação. Meu Deus. Então, pastora, não existe só a prisão levantada pelo homem para colocar lá dentro as pessoas que não cumprem com a lei. Não. Nossos pensamentos são prisões. Olha aí. Quantas vezes nós poderíamos ter
comunhão maior com Deus se nós tivéssemos a nossa mente livre como o Senhor deseja que nós tenhamos. Aleluia, Jesus. Ah, mas olha, é tão difícil, eu oro tanto, queridos. Só que existem situações que são pautadas em posicionamento. Verdade. É no posicionamento que nós recebemos essa libertação. O que é preocupação? Vem antes, ó, é uma pré-ocupação. Eu fico ocupado em pensar em determinada coisa, então eu me preocupo. Nem aconteceu. E isso é uma prisão. Mas Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, disse que se nós estivermos em Cristo, verdadeiramente, seremos livres. Ah, então pastor, é isso, Jesus é que me faz livre. Sim, mas eu preciso fazer minha parte também dentro desse processo. Ó, agora, todos aqui diante da lei, nós todos somos livres. Eu não fiz nada que infringisse a Constituição e que me fizesse, por algum tipo de artigo, ser autuada e ter que ir para dentro de uma prisão. Eu estou livre. Por quê? Porque eu não fiz nada que infringisse a lei. Entende? Eu não fiz algo que infringisse a lei. Então, dentro da Constituição do meu país, eu precisasse ser presa. Na nossa vida espiritual, queridos, não é diferente. Existem situações que nós passamos a nossa vida reclamando, a nossa vida inconformados, mas quem nos prende a elas somos nós mesmos. A nossa incredulidade, a murmuração da nossa boca, a nossa teimosia ou o nosso pecado de estimação nos deixam muitas vezes presos a determinadas situações. Meu Deus. Mas se eu estiver em Cristo, verdadeiramente eu serei livre. Glória a Deus. O problema é que nós aceitamos Jesus, nós declaramos Jesus, mas será que Jesus ele é o Senhor que nós declaramos no dia da profissão de fé? Olha aí, papai. Esses dias eu postei um vídeo sobre isso, falando a respeito dele. Nós falamos, o pastor falando assim, que os crentes inventaram essa situação de você quer aceitar Jesus? Porque não está na Bíblia. Está na Bíblia? Não. Os crentes inventaram essa fala do aceitar Jesus. Mas não é errado, estou dizendo que é errado. Mas nós precisamos entender que quando eu aceito Jesus e eu venho aqui na frente, eu declaro que Ele é o dono da minha vida. Por isso eu chamo Ele de Senhor. E Senhor, o pastor até fala nessa ministração, na nossa cultura a palavra Senhor, ela não tem o peso do que nas demais. E se você analisar, Senhor é aquele que ordena e o servo obedece. E Jesus, tão lindo, tão maravilhoso, tem nos pedido para obedecer. Aleluia. E a obediência não é uma prisão. A obediência é estar em Cristo e por isso ser livre verdadeiramente. Aleluia. Mas nós temos dificuldade em obedecer. Por quê? Porque lá no Éden, a desobediência foi inaugurada. E isso ficou marcado no ser humano. Nossa natureza adâmica, ela não se conforma em obedecer. É por isso que hoje você tem consciência da desobediência. Porque antes, quando você não tinha Jesus, antes, quando você não professava Jesus, e o Espírito de Deus não habitava em você, não habitava em nós, a gente não tinha consciência de obediência. A gente não achava que era desobediência os nossos atos de pecado. A gente achava que era tudo normal. Do momento que o Espírito Santo de Deus entrou, nós demos essa razão e Ele entrou nas nossas vidas e habita em nós, agora nós temos consciência do pecado. Aleluia. E agora nós temos consciência de que somos desobedientes e de que temos que obedecer. A
Por que a gente resolve obedecer? Porque a gente tem medo de Deus? Esperamos que não. Obedecemos porque tememos a Deus. E temer a Deus é desejar o que Ele quer. Meu Deus. Por que o servo obedece o seu Senhor? Porque ele deseja fazer a vontade do seu Senhor. Ele tem que ter prazer em fazer isso. Mas nós não temos. Nem tudo que nós temos que obedecer é motivo de prazer para nós. Se formos pensar assim, o que nos traz prazer realmente são todas as obras da carne. E para a obra da carne, gente, é muito fácil. É muito fácil concretizar obras da carne. Agora, o fruto do Espírito é complicado. Por quê? Porque é um fruto que tem que ser gerado. Meu Deus. Para ser gerado, tem que ter um processo. E todo processo que você vai ter, então, um vegetal, um legume, uma fruta para ser gerado, precisou ter antes uma semente. E essa semente, para que possa dar vida, ela tem que morrer. Verdade. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Ele é Senhor. Ele fala dele mesmo. Ele tem Ele como testemunha e Deus como testemunha de quem Ele é. Ele disse aqui. E Ele nos pede para que nós morramos para nós mesmos e que o nosso nascimento seja nele. Para que verdadeiramente nós sejamos livres. Glória a Deus. Livre sem tornozeleira eletrônica. Amém. É uma liberdade. De verdade. Ela é real. É uma liberdade de verdade. Agora, queridos, você veja que Jesus ele deixou claro aqui. Conhecereis a verdade. Como é, se eu fosse dar o microfone aqui para cada um falar, como foi que você conheceu Jesus? Ah, foi minha avó que me levou na igreja quando eu era criança. Ah, foi minha vizinha que me evangelizou. Ah, eu estava no leito de hospital e os clientes foram lá orar e falaram da palavra para mim. Cada um aqui tem a maneira como Jesus chegou até você. Amém. Cada um aqui tem o seu próprio testemunho de conversão. Você passou pela conversão, mas ser convertido é processo. Meu Deus. O que é conversão? Mudar de caminho. O carro está indo numa reta, ele vai mudar, ele vai converter o caminho. É uma conversão. Ao invés de direita, ele vai para a esquerda. Conversão, quando eu me entrego a Cristo, o recebo como único e suficiente Salvador e declaro: agora eu sou um cristão evangélico. Agora a minha fé é pautada na palavra de Deus. Ela é minha regra de fé. É a Bíblia. Agora, convertido é processo. É processo de morrer semente para dar fruto e fruto excelente. É processo para que o fruto do Espírito seja gerado e ele seja reconhecido por aqueles que estão ao meu redor. O que a gente vê tanto, seja a Bíblia que o mundo não leu. Pregue o Evangelho com a sua própria vida. Agora, pastora, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, conhecereis a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Amém. Conhecereis a verdade. Eu não estava falando de Jesus exatamente, Jesus é a palavra. Olha que forte, olha que tremendo. Jesus é a palavra, Ele é a verdade. E como é que eu vou conhecer alguém sem me relacionar com essa pessoa? Olha aí, papai. Eu sei que existe o deserto do Saara. Vocês sabiam que existe um deserto chamado Saara? Eu nunca fui lá, mas eu sei que está lá. Eu sei que existem os lençóis maranhenses. Já vi por imagem, fotografia, já vi pela internet, já vi vídeo. Coisa mais linda. Foi Deus que fez, oh glória.
mas eu nunca fui lá. Mas eu sei que existe. Uma coisa é conhecer, como o Jó disse que antes ele conhecia de ouvir falar. Meu Deus. Ah, pastor, é verdade, né? Quem está no mundo, não. Quem está no mundo também. Muitas vezes a pessoa, ela está na igreja, ela vem à igreja, ela se envolve nos trabalhos da igreja, mas o envolvimento com o dono da igreja é raso. É verdade. Jesus está nos chamando para águas profundas. Meu Deus. Jesus está nos chamando para sair de condição. Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos. Jesus está nos dizendo: tem águas mais fundas. Meu Deus. Tem águas profundas. Eu creio. Jesus está nos chamando para mergulhar nessas águas. Aleluia. E para mergulhar nessas águas, eu não posso ter medo. E eu só vou se eu conheço. Meu Deus. Você não sai mergulhando num lugar qualquer aí, sem conhecer o lugar que você vai mergulhar. Você está lá numa piscina, você não sabe onde é o raso, onde é o fundo. Você mergulha de cabeça? Não. Você vai querer no mínimo saber onde que é o lugar fundo que eu quero mergulhar. E no raso eu vou quebrar minha cabeça, Deus me livre. E Jesus está à disposição para ser conhecido. Que coisa linda. Não preciso de senha, Olha não aí. preciso marcar hora. Meu Deus. Ele está à disposição para ser conhecido. E conhecido de uma forma que não se esgota. Quanto mais eu buscar conhecê-lo, mais eu vou ter sede e mais ele vai se revelar. Aleluia. É uma fonte inesgotável. É verdade, Pai. Olha que lindo. Eu estou ministrando essa palavra hoje, dentro desse tema. Na quarta-feira que vem, quem vai pregar? Se a pessoa for pregar essa mesma palavra, o Senhor vai usar de outra forma. Verdade. Se vier uma pessoa de outro lugar que não está sabendo de nada, Jesus vai usar do mesmo jeito e Ele vai falar conosco de outra maneira. Aleluia. É inesgotável. Essa é a palavra, esse é o alimento, essa é a verdade que liberta. Jesus, obrigado. Jesus, ele precisa ser o nosso primeiro pensamento, igreja. Às vezes o nosso primeiro pensamento é reclamar, às vezes o nosso primeiro pensamento é duvidar, é ficar murmurando, o nosso primeiro pensamento é ter medo. Jesus está nos chamando para ter Ele na prioridade dos pensamentos. Meu Deus. Ele precisa ser o meu primeiro pensamento. Aleluia, Jesus. E aí, por que será, né? Por que será que Jesus disse: conhecereis a verdade? Ele poderia só ter dito assim: a verdade vos libertará. Está vendo por que eu disse que tem situações que dependem de nós? Conhecereis. Para conhecer, eu preciso buscar. Não tem conhecimento instantâneo. Que pena, porque um monte de coisa que eu tenho para ler, eu já tinha, ó. Não era legal se fosse só botar o dedo numa maquininha e pronto, que nem no Matrix lá, que o menino faz um negócio lá no computador, a pessoa balança o olho e pronto, já sei tudo, que for. Ia ser maravilhoso. Mas se eu não sentar e não ler, se eu não sentar, se eu não me informar, se eu não for atrás, se eu não fizer a minha parte, eu não vou adquirir esse conhecimento. E Jesus, ele falou isso. Ele estava falando dele mesmo, não estava? Ele poderia muito bem ter dito assim, ó: deixa, gente, deixa. Eu vou libertar vocês. Não. Volta, por favor, aí no 31. Glória a Deus. Ele diz, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aos que criam, os que passaram pelo processo de conversão, eram judeus de nascimento, mas enxergaram Jesus como o Messias. E aí, os judeus que criam nele se
Se vós permanecerdes na minha, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por que discípulo? Porque o servo, ele precisa saber qual é a vontade do seu Senhor. E como é que ele vai saber a vontade do seu Senhor se ele não escuta o seu Senhor falando? Meu Deus. O servo só vai obedecer a hora que o Senhor dele vai lá e dá as ordens, faz os pedidos, dá a direção. E como é que a gente sabe qual é a vontade do nosso Senhor? Está aqui a Bíblia, é palavra. Só, queridos, que nós fazemos parte de uma sociedade imediatista. Olha. Nós fazemos parte de uma sociedade relativista. Tudo é relativo. Mas nós não somos forjados no conhecimento desse mundo. Nós somos forjados e precisamos ser, e temos que desejar ser forjados no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Não é Deus. no conhecimento da cultura, não é no conhecimento de homem nenhum, mas da palavra, que nós cremos que é de Deus. E nós cremos que é o próprio Jesus. Como diz João 1:1, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse verbo, aqui em João mesmo, está com letra maiúscula. Fala sobre Jesus, é Jesus. E aí ele vai e aconselha: se a minha palavra estiver em vocês, vocês realmente serão conhecidos como os meus discípulos. Meu Deus. E depois ele vai e diz: vocês vão conhecer a verdade. Mas você viu que ele começou com a palavra? Às vezes, nós temos visto uma igreja, eu estou falando igreja no geral, uma igreja que está dentro de uma cultura, principalmente pentecostal, voltada mais para os sinais, voltada mais para as situações no espiritual, mas que não busca, a gente não pode generalizar, é claro, mas que não busca exatamente a palavra. Meu Deus. Por isso que muitas vezes são tão enganados. A gente escuta falar de escândalos, de situações. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. E aí não questiona. E aí, como não tem conhecimento bíblico, como não tem conhecimento da vontade do seu Senhor, qualquer um que chega e qualquer coisa que fala é abraçado como verdade. Quantas vezes a gente já viu aí igrejas que fazem? Uma vez eu vi uma igreja fazendo uma campanha, foi na internet, né? Que era para subir no monte, eles estavam subindo no monte com um monte de vassoura, para ungir as vassouras, para orar e não sei o que lá nas vassouras, e depois esses membros eles iam varrer a casa com a vassoura, Tirar todo o mal. para tirar todo o mal. E aí, entenda, não estou criticando, mas eu estou pontuando uma situação. Será que se a gente ensinar, se a gente falar, se a gente orientar, se você ficar pedindo e batendo sempre na mesma tecla a respeito dele, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vejo sempre uma postagem no Instagram assim: a leitura bíblica é igual tomar banho. Se você deixar o hábito, a sujeira logo aparece. Meu Deus, é forte. Será que se as igrejas elas batessem mais nessa tecla, do coma a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, participe de estudo dentro da sua igreja a respeito da leitura bíblica, a respeito da Bíblia, a gente ia precisar fazer determinados tipos de situações como essa que eu falei? Não posso julgar a fé dos irmãos que de repente, eu espero que essa vassoura não tenha sido vendida, mas que pegaram essa vassoura e com fé varreram sua casa. Quem sou eu para julgar? Não vou julgar. Mas a gente está falando de palavra, a gente está falando de palavra.
Jesus dizendo que se eu permanecer na palavra, se eu permanecer nele, eu vou ser conhecida como um discípulo dele, uma discípula dele. E aí o meu testemunho vai valer mais do que palavra. O meu testemunho vai valer mais do que ficar falando. Meu Deus. Mas o testemunho ele não vai ser pautado na minha própria força, mas na palavra que eu creio. Porque essa palavra vai me confrontar. É verdade. A palavra ela vai me confrontar, ela não vai só me abençoar. A palavra ela vai me trazer direcionamento, ela vai me dar norte. Glória a Deus. Ela vai me direcionar, ela vai, na hora do meu nervosismo, eu vou ter que lembrar da palavra, porque eu tenho ela dentro de mim. Na hora do medo, eu vou me lembrar da palavra. Na hora da aflição, eu vou me lembrar da palavra. É a palavra. E se eu estou mentalizando, se eu estou lembrando, se eu estou meditando na palavra, eu estou fazendo isso também referente à minha comunhão com Jesus, porque Ele é a palavra. Meu Deus. E aí eu vou ver esse versículo do João 8,32. Conhecereis a verdade, eu conheço a palavra. Meu laço de amizade com Jesus se estreita. E aí, a palavra vai me libertar. E aí, Jesus vai me libertar. Olha, pastora, mas até que desde quando eu entrei na igreja, muita coisa eu já deixei de ser, de fazer. Então, e ainda tem coisa, não tem? Por quê? Porque a nossa natureza, eu já disse, é adâmica. Algumas coisas, elas são visíveis para todos nós. Outras coisas, eu posso disfarçar muito bem para você, mas você não conhece meu íntimo. Olha aí. Você não sabe quem eu sou lá dentro. Só Deus, que no Salmo 139 usou Davi para escrever: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque esse sondar de Deus é ir no profundo. Aleluia. Que não tem ressonância nem tomografia que consegue ir. É o profundo que só Ele vai. Eita Deus. Só Deus pode ir nesse profundo. É verdade, pai. E você vê o salmista escrevendo que quando ele ainda era substância sem forma no ventre da mãe dele, o Senhor já o contemplava. Então perceba, o Senhor, Ele nos contempla. Desde quando estávamos lá no ventre. O Senhor, Ele já nos observa. Mas você vê que Ele, sendo Deus, já tem todo esse visual da minha vida. Todos os dias, quando nenhum deles eu ainda tinha vivido. O salmista deixou isso também lá, através do Espírito Santo de Deus, no Salmo 139. Só que agora tem a outra mão. É a via de mão dupla. O Senhor faz a parte soberana dele. E a minha? E a minha? Eu sou casada com o pastor Jefferson, nós somos uma só carne. Mas a comunhão com Deus é individual. Verdade. Ele lê a Bíblia. Se eu não leio, o problema é meu. Não é a leitura bíblica dele que vai fortalecer a nós dois. Olha aí. Eu faço as minhas renúncias. Mas se ele não fizer as dele, não vai se fortalecer em Deus. Entende? Então, se nós não quisermos viver essa palavra, se nós quisermos, porque só nós sabemos, cada um de nós aqui é que sabe qual é a prisão que ainda... Sabe aquele desenho do pica-pau lá? Que tem aquela bola de ferro, a corrente que fica preso no pé do meliante? Só Deus sabe quais são esse tipo de prisão que ainda está presa no nosso pé. É verdade. Só Deus sabe. Como eu disse, algumas prisões, algumas situações ficam visíveis para todos nós. Mas as piores são as que ninguém vê. Porque é mais fácil de esconder, é mais fácil de enganar. Mas não engana Deus. Não engana.
E a gente precisa ser lavado pela palavra. Precisamos ser transformados pela palavra. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte em abrir o nosso coração, em nos deixar tratar, em sair da nossa zona de conforto, porque a gente não vai ter conforto na hora de orar. Orar não é maravilhoso para o nosso corpo, é um exercício, é um hábito. Nós não fazemos isso de livre e espontânea vontade. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo nos capacitar. Na madrugada, então, Jesus amado. A leitura bíblica é a mesma coisa. Não, mas eu tenho satisfação em ler a Bíblia. Sim, a gente tem satisfação. Mas você começa a ler, um monte de coisa começa a acontecer. É uma guerra travada na sua mente. Ainda mais nós que temos a mente tão bombardeada de informação. Coisas ao seu redor começam a acontecer. Você começa a sentir sono. Se você não fizer força, se você não lutar, não vai. Mas a boa notícia é, o Senhor conta conosco. É só a gente se colocar à disposição. Amém, Jesus. Ele vai nos capacitar. Ele vai trazer o entendimento para o que você não entende. É Ele que vai preparar realmente lucidez para você. É Ele, ore antes de ler. Senhor, eu quero ler, mas eu não quero ler de qualquer jeito, eu não quero ler de qualquer maneira, eu não quero ler por ler, eu quero entender, eu quero me alimentar de verdade. Eu quero sentir saciedade. Quando a gente está com muita fome, você come. Ai, que maravilha, matei quem estava me matando. Com a diferença de que essa palavra, ela não vai matar, a não ser o seu velho homem. E esse tem que ficar morto mesmo. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus. Amém? Fique de pé para nós orarmos. Amém.